mas eu também fui chamado. Jesus, uma certa vez, ele disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos grandes e sábios e revelaste aos pequeninos. Quando Jesus disse isso, era para que a soberba do soberbo fosse abatida. A glória de Deus, ela se manifesta nos menores. A glória de Deus se manifesta naqueles que ninguém espera se manifestar. O poder de Deus, ele se manifesta no lixo. O poder de Deus se manifesta naqueles que todo mundo desprezam. A glória de Deus, ela desce sobre aqueles que são rejeitados, excluídos por todos. É isso que Paulo está falando. Porque Paulo chega uma certa vez e fala: vede entre vós que não fostes escolhidos muitos de nobre nascimento, não fostes muitos de vós filhos de mestres, homens que de nobre nascimento, mas todos escória, lixo da humanidade. É isso que Deus está falando nesta noite. É isso que Deus está querendo dizer. Você identifica um apóstolo de longe, pelas profecias concretizadas, pelos sinais, pelas curas, pela manifestação sobrenatural de Deus. E Paulo fala que as credenciais de um apóstolo eram manifestadas através da vida dele. Quem tem chamado, Deus mostra. Quem tem ministério, Deus mostra. A pessoa que tem ministério, ela não precisa fazer a obra, porque o próprio Espírito faz a obra, porque o próprio Espírito a convocou. A pessoa, quando tem um ministério, quando tem um chamado, quando é chamado para ser sacerdote, ela não precisa fazer a obra, que o próprio Espírito a conduz. Lá em João capítulo 4, quando Jesus fala com Nicodemos, Jesus fala: aqueles que estão no Espírito são como vento, não sabe para onde vai nem para onde vem. Só que às vezes não entendemos o mistério do Espírito, o mistério do chamado. O apóstolo Paulo, ele diz em Atos: eu não sei o que vai me acontecer, eu sei que o Espírito Santo, ele me diz que vai acontecer cadeias, perseguições. Mas Paulo falava: o que me importa é cumprir a carreira, o que importa para mim é terminar o meu ministério, é ganhar a minha coroa. Paulo também dizia: eu amo a igreja, eu quero estar com a igreja, mas como eu anseio estar com meu Senhor. Amém, igreja? Amém. Aprendam o que é profeta, o que é apóstolo. Um apóstolo é conhecido, um líder é conhecido. Não tem como você não detectar um profeta, porque a Bíblia fala que Deus, ele não mora na terra, ele tem o seu lugar celestial para onde nós vamos habitar com ele. Mas esta mensagem de hoje nos diz que Deus sempre deixou os seus sinais, as suas maravilhas. Deus sempre deixou a sua manifestação sobrenatural, e a palavra de Deus fala que tudo que Deus faz, ele revela aos teus profetas. A Bíblia fala: ouço os profetas e prosperareis. O que a missionária Rita falou em Daniel 9: Senhor, pecamos por não ouvir os teus servos, os profetas, por isso estamos envergonhados. E lá em Deuteronômio 18, aquele que não ouvir o profeta morrerá. É por isso que está cheio de crente morto, é por isso que está cheio de irmão destruído, porque não ouve a voz de Deus. E Deus fala através dos profetas. Amém, igreja?
voz de Deus. Não fique esperando Deus descer e falar com você, não. Aprenda que na história Deus sempre levantou homens para falar com o seu povo. Esdras, Neemias, Esther, Ruth, Davi, homens de Deus. Agora tiveram uns também que se passaram por homens de Deus, como Saulo. E na verdade não era Judas, que era tesoureiro da igreja. Traidores, rebeldes, homens que não querem compromisso com Deus, mulheres que não querem compromisso com Deus, rebeldes. Você detecta um apóstolo. Estão entendendo? Amém. Você detecta um servo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu ouvi Elisete dar aquele testemunho, eu questionei por que ela não deu testemunho na quarta, porque foi revelado um altar que aconteceu com ela. Amém. Então a Alcione ainda falou, tudo o que ela falou, você falou no altar na quarta. Não ficou uma palavra. Vocês detectam um profeta de longe. Tudo que ela falou, ainda falei com o senhor, eu vou arrancar a orelha dela, porque ela não deu glória a Deus na hora. Eu queria dizer uma coisa, houve uma profecia há 2 anos atrás, o Cristiano Elisete não era nem consagrado pastor, e foi para a mãe do Cristiano, para a mãe da Bárbara, dentro da igreja. Tudo que está acontecendo com ela foi profetizado dentro da igreja missionária. E Deus pedia que fizesse um concerto. Você lembra o pastor Cristiano? O pastor Cristiano não era nem consagrado ainda. Elisete, lembra, pastor Elisete? Que Deus falou que o dia da aprovação dela ia chegar, o dia de luta, para ela se converter, para ela se arrepender. Foi tudo descrito há 2 anos atrás. Virou as costas. Não sei o que está acontecendo, mas estou falando que Deus está mandando. Tudo que um apóstolo fala se cumpre. Tudo que um profeta fala se cumpre. Você está lembrado, pastor? Você tem a memória boa? Você está lembrado, irmão Elisete, pastor Elisete? Aqui é um lugar onde Deus fala, onde tem sinais, maravilhas. Então, foi tudo falado há 2 anos atrás. Eu lembro como se fosse hoje. A igreja não tinha bancos. Tínhamos bancos velhos. Olha o mistério, que até quem tinha comprado os bancos hoje está ali, que deu dinheiro, que é meu pai. Não era nem os bancos novos. E foi revelado tudo que está acontecendo na vida da mãe da Bárbara. E eles não acreditaram na mãe do Cristiano e deram as costas. Deus, a cada dia que passa, mostra que nesta igreja tem apóstolo, tem sinais, tem maravilhas, tem prodígios. Deus, tudo que Deus tem falado neste lugar tem acontecido. E se Deus falou, pode esperar que vai acontecer. Porque Deus não tem deixado uma palavra cair por terra. Uma. Jesus deu uma profecia que o templo iria ser destruído e ele foi morto. Ninguém acreditou, porque era feito de belas pedras. E com 40 anos a profecia se cumpriu. Às vezes a gente fala uma coisa aqui, as pessoas saem condenando, falando que é mentira. 2 anos que foi falado no altar lá embaixo. Eu me lembro como se fosse hoje. Tudo que foi falado está sucedendo. E tudo que Deus falou, Ele vai continuar cumprindo nessa igreja, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. E cada vez que passa, eu estou como Paulo aqui. Eu sou o menor de todos. Mas Deus tem me usado através de sinais, maravilhas e poderes miraculosos. E ninguém pode negar que Deus tem me levantado. Ninguém pode falar
Porque se cada um parar e pensar, vocês têm visto os sinais, as maravilhas e a manifestação de Deus. Mesmo eu sendo pequeno, mesmo sendo saído do lixo, mesmo tendo tornado um mendigo, porque as pessoas acham que Deus usa só pessoas com estudo. As pessoas acham que Deus usa só homens formados com faculdades. As pessoas acham que Deus usa só homens com dinheiro. Deus é espírito. E Deus tem mostrado isso através desta igreja e vai continuar mostrando. Deus é fiel.